Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alberto Neri e esse é um canal dedicado à psicologia e à logoterapia. Hoje eu vou comentar com vocês sobre um livro que muitos profissionais de saúde têm lido e que eu também li e quero deixar aqui as melhores recomendações sobre ele. O livro do qual estou falando é esse daqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, escrito pela médica Ana Cláudia Quintana Arantes. Confesso para vocês que o título desse livro, num primeiro momento, ele nos chama a atenção porque parece até algo meio mórbido. Concordam comigo? A morte é um dia que vale a pena viver. Mas na verdade esse livro aqui não é um livro que fala sobre a morte. Ele é um livro que fala sobre a vida, principalmente. A autora, Ana Cláudia, ela é uma médica que trabalha de maneira exclusiva com cuidados paliativos. O que são esses cuidados paliativos? São uma forma de dar uma atenção aos indivíduos que estão diante da morte. Ela trabalha aqui com uma ideia que eu achei muito interessante, quando ela diz assim, várias vezes ela repete isso no livro, que se você quer de fato conversar com alguém que tem alguma sabedoria e algo para compartilhar com você, converse com alguém que está à beira da morte, mas que ainda está consciente, que tem condições de falar sobre a sua vida e falar também sobre a proximidade da morte. E essa é a principal prática clínica dela. Então ela, por muito tempo, ela entrou em contato e entra até hoje com esses pacientes, e nesse livro ela compartilha quais foram os principais aprendizados que ela teve nesse trabalho tão nobre, tão importante que é o de dar essa assistência e ajudar as pessoas para que elas nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos estejam amparadas e cheguem ao final da sua vida com dignidade também. Tem muito de logoterapia aqui nesse livro, então uma das coisas que ela fala, que eu gostei bastante, ela fala da importância para um profissional que dá atenção à saúde mental, que dá atenção e cuidado ao indivíduo que está adoecido, a importância que esse profissional se cuide também, que esse profissional olhe para si mesmo e para que ele possa oferecer o seu melhor. Muitas vezes a gente se esquece disso. O trabalho do cuidado do outro é um trabalho muito desgastante, e se nós não cuidarmos de nós mesmos também, muitas vezes nós não temos recursos para cuidar dos outros, recursos físicos e emocionais, eu estou dizendo aqui. Então ela toca nisso de uma maneira bem importante. Olha o que ela diz aqui no início, não é? Minha vida ficou plena de sentido quando eu descobri que tão importante quanto cuidar do outro é cuidar de si também. Então ela conta um pouco da história dela, como ela teve uma dinâmica, uma vida de trabalho assim, muito intensa, e aí ela começou a entender como ela deveria também se cuidar para poder cuidar do outro. Esse acho que é um dos grandes aprendizados que eu tirei aqui desse livro. Algo que me chamou muita atenção aqui também, está na página 43, é algo que eu já tinha pensado algumas vezes, e que ela verbalizou de uma maneira assim muito clara, que é a complexidade de compreendermos o universo psicológico das pessoas. Ela diz assim, sempre digo que medicina é fácil, chega a ser até simples demais perto da complexidade do mundo da psicologia. No exame físico, consigo avaliar quase todos os órgãos internos de um paciente. Com alguns exames laboratoriais e de imagem, posso deduzir com muita precisão o funcionamento dos sistemas vitais, mas observando um ser humano, seja ele quem for, não consigo saber onde fica a sua paz, ou quanta culpa corre em suas veias, junto com seu colesterol, ou quanto medo há em seus pensamentos, ou mesmo se estão intoxicados de solidão e abandono. Quando ela fala algo desse tipo, é muito relevante porque ela representa, ao meu ver, uma nova geração de profissionais de saúde, e no caso dela uma médica, e que estão completamente conectados com a ideia da importância de se conhecer mais sobre a psicologia e a psique humana. Viktor Frankl falava muito dessa importância, ele falava inclusive que a logoterapia, uma das razões pelas quais ele a criou para que ela fosse uma ferramenta, por exemplo, para os médicos, para eles poderem entender o indivíduo para além das suas dimensões biológicas, né, e adentrar nas suas questões mais complexas da natureza do sentido da vida. E ela é uma pessoa que dá um exemplo nessa direção para todos os profissionais de saúde, sobre o quão relevante é para um médico, por exemplo, ter também ou procurar ter conhecimentos na área da psicologia.
Não é à toa que esse livro tem sido muito lido e recomendado nas faculdades de medicina. Felizmente, acho que estamos aí numa fase onde percebemos que os conhecimentos de saúde são complementares, que um vai sempre ajudar o outro. E o livro toca nesse ponto assim com muita ênfase e isso acaba ajudando bastante. Mais uma parte, como eu falei para vocês, né? Esse é um livro que fala muito mais da vida do que da morte, apesar do título dar a impressão ao contrário. E uma das partes que eu gostei bastante, que eu acho que tem tudo a ver com a logoterapia, é quando ela diz o seguinte, que um dos segredos, né, dos pacientes dela, dos indivíduos que chegavam ao momento da morte em com uma sensação de uma satisfação e tranquilidade, isso tinha a ver com o sentido que eles tinham designado para a sua vida como um todo. Então ela diz o seguinte: as pessoas morrem como viveram. Se nunca viveram com sentido, dificilmente terão a chance de viver a morte com sentido. E é algo muito parecido com o que Frankl vai falar, né? Sobre como a gente vai configurando a nossa vida com sentido e como isso vai nos acompanhando por toda a extensão da existência, e que o sentido último a gente só vai descobrir lá no final, mas isso muitas vezes depende de eu ter, durante toda a minha existência, ou boa parte dela, procurado viver uma vida repleta de sentido. Então, como eu estava dizendo, essa questão da maneira, né, como no decorrer do nosso tempo de existência a gente vai configurando a nossa vida, é algo que ela toca bastante aqui nos seus escritos. Ela cita uma frase que é algo muito parecido com o que disse Rollo May, né, o grande psicólogo, psicoterapeuta existencial, quando ela diz assim: o que separa o nascimento da morte é o tempo. A vida é o que fazemos dentro desse tempo, é a nossa experiência. E ao meu ver, o parágrafo seguinte aqui da página 70 é um dos mais profundos do livro. Quando passamos a vida esperando pelo fim do dia, pelo fim da semana, pelas férias, pelo fim do ano, pela aposentadoria, estamos torcendo para que o dia da nossa morte se aproxime mais rápido. Dizemos que depois do trabalho vamos viver, mas esquecemos que a opção vida, entre aspas, não é um botão de on e off, que a gente liga e desliga conforme o clima ou o prazer de viver. Com ou sem prazer, estamos vivos sempre 100% do tempo. O tempo corre em um ritmo constante. E a vida acontece todo dia. E poucas vezes as pessoas parecem se dar conta disso. Frankl vai falar uma coisa muito parecida sobre essa questão da importância do uso do tempo. Então ele vai dizer que ele era alguém que se preocupava muito com a questão do uso do tempo. Alguém meio muquirana ali com o uso do tempo. Ao ponto, né, isso por quê? Porque ele o valorizava, porque ele entendia exatamente isso, que o tempo era onde a vida acontecia. Ao ponto de uma vez ele ter sido convidado para dar umas palestras nos Estados Unidos e nessa ocasião ele estava sem tempo, porque ele tinha que escrever os seus livros, ele queria tempo para isso. E o professor da Universidade Americana que o convidou ofereceu uma boa quantia de dinheiro, né, como pagamento por aquelas aulas. E aí Frankl respondeu o seguinte para ele, ele falou: olha, se eu tivesse o dinheiro que você está me oferecendo e pudesse comprar qualquer coisa, eu compraria tempo. Eu não tenho esse dinheiro, mas o tempo eu tenho. Então eu prefiro nesse momento usar o meu tempo para essas outras coisas que eu prefiro fazer. Então o que ela está falando aqui, o que Frankl fala também, é da maneira como usamos o nosso tempo, a importância de valorizarmos cada minuto, cada dia da nossa existência, preenchendo esses dias não só de obrigações, de canseiras, mas de coisas que fazem sentido para a gente. O próprio Frankl vai dizer o que é a felicidade, segundo ele, é um efeito colateral. O efeito colateral do quê? De uma vida que é preenchida com vários momentos significativos. E ela traz algo muito parecido aqui na leitura que ela faz e na percepção que ela tem a partir desses pacientes que chegavam ao final das suas vidas. Tem mais duas coisas que eu acho bem legais que estão aqui entremeadas, né, nas páginas do livro. Uma, como eu falei, ela fala muito da importância da psicologia e ela fala da questão da psicologia hospitalar, o desafio que é a psicologia hospitalar. Eu sei que muita gente gosta de trabalhar com psicologia hospitalar, tem esse objetivo e até se pergunta, mas a logoterapia se aplica na psicologia hospitalar? Se aplica 100%, porque como a gente percebe aqui no livro da Ana,
a psicologia que se faz no hospital é uma psicologia do sentido da vida. A psicologia que é feita ali com o indivíduo adoecido, com o indivíduo lidando com o sofrimento, então dá para se fazer muitas aplicações da logoterapia sim. E mais, ela fala da importância de se trabalhar a dimensão espiritual do ser humano, essa dimensão do sentido último. Mais uma vez, acho que acrescentando algo ao trabalho médico. E Frankl fala também sobre isso e fala da logoterapia como uma ferramenta que ajuda a compreender essa dimensão do sentido último em cada ser humano. E para finalizar, nas últimas partes aqui do livro, a Ana Cláudia fala, ela cita aqui e explora um pouco as ideias de um outro livro, que é um livro conhecido de alguns, chamado Antes de Partir, uma vida transformada pelo convívio com pessoas diante da morte, o livro de uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware, e é um livro onde essa enfermeira e pesquisadora fala dos maiores arrependimentos que as pessoas costumam ter antes da morte. Os maiores arrependimentos, e ela vai falar algumas coisas como ter trabalhado demais, ter vivido uma vida que os outros queriam que a pessoa vivesse, não a vida que ela mesma gostaria de ter vivido, ter passado mais tempo com os amigos. Esses são alguns dos maiores arrependimentos que as pessoas relatam. E então ela faz um resuminho aqui do livro da Bronnie com as suas aplicações. Enfim, pessoal, para todos nós que queremos entender um pouco mais sobre a reação do indivíduo adoecido diante da morte, mas mais do que isso, sobre a importância de se valorizar a vida, o livro da Ana Cláudia vale muito a pena de ser lido. Então fica aqui a dica: A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, um livro cheio de logoterapia e cheio de conteúdos e informações interessantes para você que quer saber mais sobre esse assunto, tanto para atuar profissionalmente como para poder pensar na sua vida também, na medida que é um livro que traz reflexões bem profundas. E você já tinha lido esse livro? Já conhecia? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse livro. Quero saber o que você achou da leitura do mesmo. Para receber mais conteúdo sobre psicologia, logoterapia, história da psicologia, análise de filmes, livros, enfim, conteúdos ligados aí a uma compreensão maior do ser humano, é só fazer a sua inscrição aqui no nosso canal e acompanhar os nossos vídeos semanais. Espero você no próximo. Até mais!